de Direito e Fraternidade, daremos início à aula inaugural que tem como tema a concretização do princípio da fraternidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ser ministrada pelo professor Dr. Carlos Augusto Alcântara Machado, Procurador de Justiça e ouvidor do Ministério Público do Estado de Sergipe, mestre em Direito e doutor em Direito, professor adjunto do curso de Direito e do mestrado em Constitucionalização do Direito da Universidade Federal de Sergipe, professor titular do mestrado em Direitos Humanos da Universidade Tiradentes, membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas e autor de diversos livros jurídicos. Convidamos, nesse momento, o excelentíssimo senhor professor doutor Carlos Augusto Alcântara Machado para a sua aula inaugural. Cumprimento a todos, particularmente a instituição que nos acolhe, na pessoa da doutora Maria do Carmo Lins de Albuquerque, reitora da FAMetro, que sempre, destacando a sua generosidade, proporciona os meios para que todos nós pudéssemos, de tantos rincões do país, aqui estar presente. Cumprimento a desembargadora Socorro Guedes, nossa grande timoneira de Comunhão e Direito e Fraternidade no estado do Amazonas, na região norte. Cumprimento o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, um dos grandes patrocinadores da causa da fraternidade no nosso país, particularmente o STJ. Cumprimento os professores da casa, membros do Ministério Público, da magistratura, defensores públicos, advogados. Cumprimento o Procurador-Geral do Estado, membros da Academia de Letras, enfim, magistrados federais e estaduais. E um abraço especial e particular aos estudantes de Direito, aqueles que representam o nosso porvir, aqueles que serão os responsáveis pela concretização do princípio da fraternidade no amanhã. Vocês, de fato, serão os grandes protagonistas dessa nova história. Sem vocês, não teria sentido nenhum reunirmos tantas pessoas, autoridades, profissionais do direito de hoje, se não estivéssemos preocupados na construção do amanhã. Então, de coração, agradeço a participação de todos e o prestígio que deram ao evento, porque, por certo, estão preocupados, como todos nós estamos, em busca de apresentação de novos paradigmas para construirmos uma nova história, a história que todos esperam e que, lamentavelmente, não estamos conseguindo escrever ou não conseguimos escrever no passado. A mim me foi confiado tratar desse tema que, transversalmente, já foi objeto de outras exposições, mas procuraremos abordar numa perspectiva um pouco diversa daquela que foi objeto em outras exposições. A concretização do princípio da fraternidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí faremos esta exposição, na verdade, abordando, primeiro, uma utopia, discorrendo sobre o conteúdo jurídico do princípio da fraternidade, seus elementos, suas características mais relevantes, e, em seguida, como os tribunais têm concretizado, fazendo uma homenagem naqueles que estão transformando esse sonho em realidade, não como uma expressão exclusivamente do seu trabalho como meio de vida, mas como razão de viver, como verão no decorrer dessa exposição. E eu começo exatamente, como disse, fazendo menção a uma utopia. Utopia que muitos sabem tem início, pelo menos a referência a essa palavra, no século XVI,
quando um grande pensador, Thomas More, conhecido como Thomas Moros por alguns outros, uma latinização do nome, publicou esse livro Utopia, que significa um não lugar, do grego, o lugar que não existe. Isso que a sociedade persegue, um lugar perfeito. Era uma ilha imaginária, uma sociedade onde não havia propriedade privada, tudo era de todos, não havia intolerância religiosa, algo que a gente tem percebido, lamentavelmente, muito evidente nos dias atuais. Não havia conflitos, era uma sociedade perfeita. E esta sociedade perfeita, portanto, um ambiente utópico de realização, muitas vezes nós somos acusados de difundir esta ideia utópica, porque é impossível associar direito e fraternidade, dizem alguns, considerando que não há como o direito obrigar, por meio dos seus elementos, de suas características, da coação, que alguém seja fraterno, que se adote uma prática fraterna. E é exatamente isso que queremos desmistificar em eventos como esse e na exposição que desenvolverei. Na verdade, as utopias de ontem são as realidades de hoje. Se não existissem utópicos no passado, não estaríamos vivendo o presente que hoje vivemos. Portanto, devemos perseguir utopias. E eu lembro das lições desse grande pensador, desse grande educador, Paulo Freire, que trouxe nas suas lições propostas e buscas de realizações de sonho, que, como afirmou o educador Paulo Freire, se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenho para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. E são essas práticas que nós iremos buscar, identificar e apresentar para todos que aqui estão presentes, buscando uma reflexão juntos. Então, esta utopia se transforma numa proposta, se transforma num sonho e se apresenta já como uma realidade. E muitos de nós aqui já nos tornamos protagonistas dessa nova proposta. Muito bem, mas quando se fala de liberdade, de igualdade e de fraternidade, nem sempre se fala das três conjuntamente. O Estado de Direito, e todos sabemos disso, minimamente buscou tratar da liberdade e, num certo sentido, tratar também da igualdade. Como está registrado nesse slide, até vivemos livres e procuramos ser iguais, ou quando menos perseguir um espaço de igualdade. Em regra, todos nós nos reconhecemos minimamente, não é? Vivendo em uma sociedade de livres e de iguais. Mas esta é a grande pergunta. Temos alcançado a fraternidade? Portanto, o ideário, o projeto da modernidade apresentado tem sido objeto de concreção? Viver a fraternidade tem sido um desafio permanente da humanidade, nos recorda Sérgio Aquino. Outros dizem, como Elígio Resta, que é uma promessa não cumprida do iluminismo, ou como diz Bage, um princípio esquecido. Ou Sérgio Aquino, de novo, um projeto de civilização. Mas nos lembra Herrera Flores que dentro desse projeto de civilização é chegada a hora de humanizar a humanidade. E nós que difundimos essa ideia de fraternidade, é esta a proposta que se apresenta. E como o grande Paulo Ferreira da Cunha tem dito, igualdade e liberdade, como dois valores políticos superiores, são incompletos sem a fraternidade. Isso está sendo já demonstrado efetivamente. Pois é necessário que elas dialoguem entre si, é necessário uma mediação fraterna para que se concretize. O ministro Reinaldo Fonseca conhece bem Paulo Ferreira da Cunha, até porque pós-faciou o seu livro, a sua obra mais recentemente lançada no Brasil. A díade, representada pela liberdade e igualdade, direcionam-se para lados opostos, embora provenham de um único ponto. E como nos lembra Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino, citando Oswaldo Ferreira de Mello, a figura do triângulo equilátero somente se completa pela sua base, qual seja a fraternidade.
E é exatamente por isso que, com Antônio Maria Baggio, aquele que introduziu o princípio esquecido na academia brasileira, inicialmente no campo filosófico, na ciência política e agora no direito, a fraternidade deve ser o princípio regulador dos outros dois princípios, porque se vivida fraternalmente, a liberdade não se torna arbítrio do mais forte e a igualdade não degenera em igualitarismo opressor. Hoje, quando despertava, ou melhor, quando continuava o percurso que desenvolvo desde as 18 horas de ontem, para estar aqui com os senhores e as senhoras e atender a convocação da desembargadora Socorro e da doutora Maria do Carmo, abria o celular para ler as notícias e via que o Globo noticiava que nós estamos vivendo uma era muito difícil do ponto de vista social. Uma era de exclusão social, cada vez mais a concentração de renda aumentando. Vivemos hoje com 13 milhões de desempregados, mais de quase 25 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Enfim, refletimos, portanto, se este caminho que nós apresentamos não se transforma no caminho que a sociedade precisa buscar encontrar, ou pelo menos refletir, consciente que deve estar, que a igualdade e a liberdade sozinha, a busca de um mundo de pessoas livres, ou um mundo de pessoas aparentemente iguais, numa sociedade marcadamente individualista, não logrou atingir êxito. É necessário que nós buscamos uma reflexão para encontrar outros caminhos, quando o outro não seja meu inimigo, o outro não seja meu adversário, mas o outro caminhe ao meu lado. Políticas públicas que tratem do tema fraternidade como políticas de Estado e, particularmente, o direito se preocupando com uma visão não tanto individualista, mas particularmente relacional. E esta ideia, esta visão de mundo, surgiu, pelo menos no nosso meio, naqueles que trabalham com direito e fraternidade, com comunhão e direito, a partir da proposta de uma rede que nasceu no início dos anos 2000, especificamente em 2001, como resultado de uma intuição de uma pensadora italiana humanista, líder religiosa, chamada Chiara Lubich, que trouxe uma proposta para todos, e uma proposta constituída no campo específico jurídico, em uma rede internacional que reúne estudiosos e profissionais em diferentes áreas do direito. Com esse título, Comunhão e Direito, com um duplo significado, sublinha o compromisso de colocar em comunhão conhecimentos e experiências de diferentes atividades que se desenvolvem na área do direito, mas destaca a vontade de olhar para a lei como um instrumento eficaz e necessário para ajudar a transformar a vida de cada comunidade em autêntica comunhão. E nessa perspectiva, nesta nova visão, como nos ensina esta pensadora italiana, em discursos que proferiu quando da sua passagem, quando da sua existência nesta terra que vivemos, mostrando a necessidade de vivenciarmos e assumirmos um humanismo novo, um humanismo que tem referências da doutrina cristã, como referiu aqui, como lembrou a doutora Maria do Carmo na sua apresentação inicial, mas que está presente e pode ser vivida por todos, aqueles que têm referencial religioso e aqueles que não têm referencial religioso, aqueles que são crentes e aqueles que não são crentes, porque a fraternidade universal é um referencial, é um elemento laico, é um elemento que pode ser vivido por todos. Então, como nos lembra em um discurso pronunciado por Chiara Lubich, a Revolução anunciou esses três princípios, todos se remetem à Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa não inventou esses princípios, eles já estavam presentes na história, e a doutrina cristã pode muito bem demonstrar de onde nasceu, onde foram apresentados, quais as tradições dos povos da humanidade que trouxeram os três princípios aqui discutidos. Na verdade, meus amigos, na cultura humana, mesmo daqueles que não acreditam, essa ideia de dignidade é por todos perseguida. Estou trazendo trechos de discursos pronunciados por Chiara Lubich, quando recebeu diversos doutorados honoris causa pelo mundo afora,
inclusive no Brasil, aqui no nosso país, onde ela estabelece que na cultura humana foi introduzida a ideia de dignidade absoluta de todos os seres humanos, justamente porque são possíveis irmãos, confirmando aquilo que está escrito no DNA de cada um de nós. A humanidade passa a ser vista como uma comunidade universal. A fraternidade, desta forma, torna possível pensar num bem comum a todos os homens, isto é, pensar na humanidade inteira em termos políticos. Mas, quando se faz essa proposta, sempre aqueles que se apresentam de forma pessimista procuram refutar, ou pelo menos combater, ou encontrar sérios impedimentos de realização, com a sempre pergunta, e aí eu trouxe uma indagação, mais uma vez, de Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino, quando ele traz essa pergunta se é possível para a dogmática jurídica criar um sistema normativo que implique consolidar uma postura, além de uma obrigação impositiva. Claro que a primeira resposta será sempre negativa, não é? Como nos lembra o pensador que aqui está citado. Mas, ao mesmo tempo, ele nos apresenta que isso quer parecer uma utopia, mas carregada de esperança que nós precisamos perseguir. E no mundo, os estados, os países, nos seus ordenamentos jurídicos, perceberam a necessidade desta virada, não é? Desta mudança de paradigmas, dessa erosão de dogmas, da busca da compatibilização de novos valores, de novos princípios. E nesta visão nova, como disse, a Constituição do Brasil assimilou esta ideia para nós, pesquisadores e profissionais do direito, e como todos sabem, não posso deixar de lembrar, no preâmbulo da nossa Constituição, a proposta foi assimilada de uma forma muito clara, muito clara. Então, se elencou uma série de valores, e esses valores apresentados como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Portanto, este é o nosso projeto de Estado. Este é o nosso projeto, do ponto de vista jurídico, formatado para a apresentação do nosso Estado Democrático de Direito, da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Projeto esse, preambularmente concebido, como um enunciado eloquente, que passa a ter força jurídica, normativa na nossa visão, para alguns não, sempre se invoca um acórdão antigo do Supremo Tribunal Federal que não o reconheceu, mas com o passar do tempo, essa jurisprudência foi evoluindo e não mais se afirma, pelo menos expressamente, aquele que se tornou, num determinado momento, um leading case contra a força normativa do preâmbulo. No entanto, ninguém pode negar que o preâmbulo tem um valor e uma força hermenêutica particular, porque é a apresentação da nossa construção normativa a partir da Constituição. No entanto, o reflexo desse enunciado se encontra presente no articulado constitucional, basicamente nesses três dispositivos constitucionais, nesses dois dispositivos constitucionais especificamente. No preâmbulo, mas no articulado, quando se refere à dignidade da pessoa humana, porque a sociedade é fraterna quando fundamentada na dignidade da pessoa humana, e no objetivo primeiro da República Federativa do Brasil, como está aí anunciado, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Que o Oswaldo Ferreira de Mello se remete como objetivos públicos de natureza ética que o Brasil assumiu. Muito bem. A respeito do conceito jurídico que se busca conferir à fraternidade, nós remetemos para as lições, eu acho que eu pulei um slide, as lições de Clara Machado, quando trouxe à colação, inclusive um livro que já se constitui em bibliografia oficial de universidade desta terra, inclusive se apresentou como um elemento para o exame de seleção do mestrado. Portanto, a fraternidade já está entrando particularmente e individualmente na cultura,
não é? Enfim, não é mais só no direito brasileiro. Eu retorno a Clara Machado, quando ela falava que a fraternidade é o princípio fundamental, introduzido de maneira expressa ou implícita no texto constitucional, que atua como vetor interpretativo na construção de significado de outros enunciados, além de fomentar no indivíduo o reconhecimento da dignidade humana e realizar o princípio responsabilidade no âmbito estatal, individual e coletivo. Portanto, o princípio da fraternidade que está aí anunciado no preâmbulo e depois nesses dois elementos, nesses dois objetivos fundamentais, ele se apresenta como fonte direta de direitos e deveres transindividuais na medida em que constitui fundamento jurídico normativo de tais direitos. E essa ideia de fraternidade não é exclusiva do direito brasileiro. Na Constituição de Portugal também está presente no seu início, na sua apresentação inicial. Observem que aí, enquanto a nossa Constituição menciona uma sociedade livre, justa e solidária, a Constituição de Portugal, uma sociedade livre, justa e mais fraterna. Então, evidencia de uma forma específica. Não é algo que está só no Brasil. Está também na Constituição da França, de 1958, especificamente destacado como a fraternidade como sendo um dos elementos do ideal comum. E começa a se apresentar, como eu anunciei que falaria, não é? Em alguns julgados da jurisprudência nacional, especificamente da jurisprudência nacional. Como vocês podem perceber, e aí eu já me caminho para tratar exatamente do tema objeto da palestra, tradicionalmente, o direito constitucional brasileiro e a jurisprudência da Suprema Corte, ela dispunha sobre o tema força normativa do preâmbulo de uma forma contrária. Mas não é o que a gente percebe em alguns julgados que estão sendo desenvolvidos no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a DPF 186, que foi uma medida cautelar nesta DPF. Na verdade, essa decisão versava sobre cotas em universidades públicas. Observem como julgou o ministro Gilmar Mendes. Na dogmática constitucional, muito já se tratou e muito já se falou sobre liberdade e igualdade, mas pouca coisa se encontra sobre o terceiro valor fundamental da Revolução Francesa. E aí ele diz depois, no limiar deste século XXI, liberdade e igualdade devem ser repensadas segundo o valor fundamental da fraternidade. Exatamente isso que a gente falava. Com isso quero dizer que a fraternidade pode constituir a chave por meio da qual podemos abrir várias portas para a solução dos principais problemas hoje vividos pela humanidade em tema de liberdade e igualdade. Observem que esta decisão é uma decisão, vamos dizer assim, uma das pioneiras decisões que destaca especificamente a fraternidade como um elemento ou como fundamento jurídico da decisão. E vejam, nessa parte que está grifada, como o valor da fraternidade se concretiza como algo que busca transformar a realidade que a sociedade, tendo em vista o ordenamento jurídico vigente, não conseguiu alcançar. Todos sabemos que quem instituiu essa ideia de fraternidade no direito brasileiro, pelo menos no que diz respeito ao direito constitucional brasileiro, o pioneiro foi o ministro Aires Brito, quando trouxe em duas obras, uma obra chamada Teoria da Constituição e outra obra chamada Humanismo como categoria constitucional, destacando que nós deveríamos buscar um estágio mais avançado do constitucionalismo, que ele chamou de constitucionalismo fraternal, e colocou em suas decisões, mostrando que deveríamos descortinar uma nova fase na era evolutiva do constitucionalismo, do Estado liberal para o Estado social e do Estado social para o Estado fraternal. Vejam que ele apresenta o Estado fraternal como uma etapa seguinte, conclusiva desse processo evolutivo, identificando o Estado liberal com a liberdade e o Estado social com
a justiça com a igualdade, não é especificamente, e o Estado fraternal com a fraternidade. Vejam que é uma dimensão de valores que transcende a individualidade, como aqueles que estão aí apresentados. E o ministro Aires Brito, num trecho de um voto que proferiu, trouxe essa menção que responde à indagação de muitos quando questionam que a palavra fraternidade não está no articulado constitucional, em que pese doutrinariamente podermos fazer distinções entre fraternidade e solidariedade, em condições muito assim, de um rigor técnico especificamente, no direito constitucional, como nos ensina o ministro Aires Brito, ele aponta que a solidariedade que está presente no artigo 3º, inciso 1 da Constituição, na verdade, na Constituição é fraternidade. O terceiro valor fundante da Revolução Francesa. Vejam como ele disse, a significar que precisamos, é uma necessidade básica, é a concretização da busca da realização daquela utopia que eu me referi anteriormente, não é? Precisamos de uma sociedade que evite as discriminações e promova as chamadas ações afirmativas ou políticas públicas afirmativas de integração civil e moral de segmentos historicamente discriminados, como o segmento das mulheres, dos deficientes físicos, dos idosos, dos negros, dos migrantes, não é? Daqueles que vivem uma religião que, por muitos, é tida como religião ruim, enfim, a intolerância religiosa. Então, a fraternidade veio para combater essas situações do mundo atual. Que não é possível que nós continuemos a viver desta maneira. Precisamos transformar a realidade. E o ministro Aires Brito, quando ministro no exercício da Suprema Corte, tinha essa visão muito clara. Então, vejam que eu citei 2 acórdãos, dentre tantos, que justificam isso que nós acabamos de falar. Mas não só no Supremo Tribunal Federal. Está aqui presente no nosso meio, depois proferirá a sua aula magna, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, que indicou a possibilidade de concretização do princípio da fraternidade, inclusive no direito penal. A desembargadora Socorro Guedes fez menção a esse trecho da fala do ministro no Congresso passado, quando ela falou, eu me lembrei, vejam a importância das palavras quando estão a serviço de uma causa importante. Aliás, de qualquer causa, mas nas causas que buscam a transformação social, as palavras são instrumentos muito fortes, precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. E aqui estão as palavras do ministro que seguem uma linha relevante nesse ponto apresentado. Então, estão aí. Os princípios da fraternidade e da comunhão resgatam a ética, o direito e a própria democracia. Valores que nós estamos verificando a necessidade de implantação e cada vez mais desenvolvimento. Depois, ainda o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quando aplica o princípio da fraternidade, como eu falei, numa visão laica, que não pertence só à religião, mas também ao direito especificamente. Em alguns trechos das suas decisões, que ele possivelmente vai falar depois, eu vou adiantar, mas não só lá, em Brasília. Quis fazer também uma homenagem à nossa desembargadora Socorro, que com os seus votos busca a aplicação do princípio da fraternidade, mostrando que isso não se trata exclusivamente de elucubração teórica, como fez o ministro Aires Brito, outros ministros, como a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Fachin, tem feito. São muitas decisões, assim, pela exiguidade temporal, a gente não tem condição de falar de todos. No STJ, capitaneado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, e no Tribunal de Justiça do Amazonas, pela nossa desembargadora Socorro. Aí um trecho da sua decisão de concretização do princípio da fraternidade. Na verdade, como diz o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o horizonte da fraternidade é o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. Portanto, a fraternidade é algo que diz respeito à vida nossa e o projeto de vida. Por isso que eu disse, muito mais como meio de vida as nossas profissões jurídicas, mas como razão de viver para a transformação da sociedade. Mas o meu tempo é o que é, está se concluindo, e eu termino e eu concluo. Na verdade, tinham talvez muitas outras decisões para apresentar aqui para vocês, mas precisamos concluir porque o tempo nos foge veloz. E para que nós pudéssemos viver esse tempo novo,
e buscar uma concretização daquilo que apresentamos, é necessário que a gente comece hoje, aproveitando cada momento, como nos lembrou o pensador Walt Whitman. Vocês talvez se recordem daquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, não é? Onde um dos personagens tratava exatamente desse tempo. E eu concluo concitando a cada um de vocês a refletirmos comigo esse poema. Aproveita o dia, não deixes que termine sem teres crescido um pouco, sem teres sido feliz, sem teres alimentado teus sonhos. Não te deixes vencer pelo desalento. Não permitas que alguém te negue o direito de expressar-te, que é quase um dever. Não abandones tua ânsia de fazer tua vida algo extraordinário. Não deixes de crer que as palavras e as poesias, sim, podem mudar o mundo, porque passe o que passar, nossa essência continuará intacta, nossa essência. Somos seres humanos cheios de paixão. A vida é deserto e oásis. Nos derruba, nos lastima, nos ensina, nos converte em protagonistas de nossa própria história. Ainda que o vento sopre contra, a poderosa obra continua. Tu podes trocar uma estrofe. Não deixes nunca de sonhar, porque só nos sonhos pode ser livre o homem. Não caias no pior dos erros, o silêncio. A maioria vive no silêncio espantoso. Não te resignes e nem fujas. Valoriza a beleza das coisas simples, se pode fazer poesia bela sobre as pequenas coisas. Não atraiçoes tuas crenças. Todos necessitamos de aceitação, mas não podemos remar contra nós mesmos. Isso transforma a vida em um inferno. Desfruta o pânico que provoca ter a vida toda adiante. Procures vivê-la intensamente, sem mediocridades. Pensa que em ti está o futuro e encara a tarefa com orgulho e sem medo. Aprendes com quem pode ensinar-te as experiências daquele que nos precederam. Não permitas que a vida se passe sem teres vivido. É para isso que servem as utopias, como nos fala Eduardo Galeano. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Como disse anteriormente, serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Não deixemos de caminhar para perseguir o ideal da fraternidade, vivendo o hoje, não esperando que o amanhã aconteça. Muito obrigado pela atenção de todos.